Paz do Senhor, paz a todos aqueles que estão nos assistindo também através do YouTube. Hoje me foi dada essa missão honrosa de estar trazendo a palavra do Senhor aqui nessa noite. Mais uma palavra, da série A Terceira Expectativa, Pibão, uma igreja forte e eterna, servindo ao Pai e aos irmãos com as características de Cristo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma igreja forte e eterna. A expectativa que tenho para esse ano de 2024 é que a nossa igreja seja essa igreja forte e eterna. Não só uma expectativa aqui do corpo pastoral, mas acredito principalmente que é uma expectativa do Senhor Jesus. Amém? Às vezes a gente tem certa dificuldade de crer naquilo que o Senhor tem para trazer sobre a nossa vida, sobre essa igreja. E o que eu pude ver, não sei vocês, em 2023 foi um derramamento do Senhor, na qual eu, pelo menos, que há um tempo vim caminhando aqui, eu tive a graça de ser, por exemplo, batizado aqui nesse mesmo batistério. Eu me converti aqui, estive um tempo fora, mas o que eu pude ver em 2023 foi algo diferente acontecendo aqui nessa igreja. E eu vou te dizer para vocês que lá no início do ano eu vi alguns movimentos do pastor, que era orientado pela parte de Deus, e existia ali no meu coração uma certa incredulidade. Eu não sei como que estava isso para você. O pastor falava de comprar uma nova terra. Tinha uma campanha que já tinha se iniciado para uma nova terra, para uma igreja que estava cheia. Eu olhava para a igreja e falava: Deus, tem alguns bancos aqui ainda vazios. O pastor está sendo otimista demais. O pastor está vendo coisa que eu não estou vendo? Eu não sei. E o que a gente foi vendo aqui depois, lá do nosso retiro espiritual, que foi uma bênção, A gente viu também o pessoal que voltou lá da Amazônia, que fez a missão lá, e aí, quando a gente voltou uma igreja diferente, voltou uma igreja vibrante, Mas, além de uma igreja vibrante, o que a gente foi vendo era que muitas outras pessoas começaram a vir, ao ponto de não ter lugar. Se você chegasse um minutinho atrasado, não ficava mais aqui dentro do templo. Era para onde que a gente ia? Para a porta, e tem sido assim. Glória a Deus. E Deus tem nos surpreendido não só com o número de pessoas, mas com outras coisas muito extraordinárias e abençoadas que Ele tem feito. E eu quero encorajar você a acreditar que em 2024 coisas maiores ainda virão sobre a nossa igreja. E eu quero participar disso. Você também quer participar disso? Amém, que nós possamos ser usados, Em agosto a gente falou sobre ser usado, e quero de novo estar transmitindo também esse mesmo anseio que possa vir ao nosso coração, o desejo de ser usado, de participar, porque participar de todo o movimento que Deus tem para fazer, não só nessa igreja, mas nessa cidade, também através da nossa igreja, é um privilégio que Ele nos concede. E eu quero falar um pouquinho sobre uma igreja que é exemplo, que é a igreja de Atos. Eu quero trazer hoje alguns textos do livro de Atos, que vai nos apontar do que é ser uma igreja forte e eterna. Lá em Atos 2, lá em Atos, na verdade, o livro de Atos começa com Jesus orientando para que o povo permanecesse em Jerusalém. Para que eles permaneceram em Jerusalém? Para que do alto viesse o revestimento dos céus, o revestimento de Deus. E lá em Atos 2 vai acontecer que o Espírito Santo desce sobre aquele povo que estava ali junto na casa, E eles estavam fazendo o quê? Estavam à toa? Não, eles estavam ali orando, intercedendo, jejuando, buscando. E o Espírito Santo, então, desce sobre aquele povo, depois de um grande estrondo,
e vem como línguas como de fogo, né? Sobre a cabeça de cada um ali, e cada um então recebe o revestimento do Espírito Santo, né? E então aquela igreja, ela começa a ser uma igreja ativa, uma igreja que a cada vez mais ia falando da palavra de Deus e acrescentando cada vez mais em número de pessoas, né? Tem aquela grande pregação de Pedro, onde milhares e milhares de pessoas se converteram ao Senhor. E lá em Atos 2 também, no versículo 44 até o versículo 47, a gente vai ver algumas características bem bacanas, que a gente pode pegar também como exemplo para esse tempo aqui agora. Características que, na verdade, nunca devem se perder no meio do povo, nunca devem se perder na igreja. E eu vou pedir para a gente, então, estar lendo esse texto de Atos 2, versículo 44 ao 47, amém? E vai dizer: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvavam a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, as características que a gente tem dessa primeira igreja é que o povo sempre estava estavam juntos, não só ali no momento do culto, no momento do louvor em congregação, mas eles estavam juntos em qualquer momento do dia, em qualquer situação, eles estavam ali um com os outros e tinham tudo em comum. Eu penso que esse povo, ele começou a estar tão próximo, que eles começaram a ser irmãos de fato. E irmão é parecido um com o outro. Irmão fala mais ou menos do mesmo jeito, anda mais ou menos ali, né? Tem lá as diferenças. Olhei ali para o Lucas agora e lembrei que é o Lucas, o Caleb e o Mateus. Eles lá têm suas diferenças como os irmãos. Eu tenho 2 filhos também. E um é diferente do outro. Mas se você olhar, tem coisas ali que são parecidas. Tem jeitos ali que são iguais. E por que são iguais? Uma, porque eles estão próximos. E outra, porque eles imitam o Pai. Eles imitam aqueles que têm os criado. Então, que a gente possa entender a relevância também de estar junto. Tinham tudo comum, compartilhavam o alimento. Era outra característica, eles estavam ali no momento de compartilhamento. Uma das características, então, dessa igreja é que eles podiam então, olhar para a necessidade do outro e compartilhar. A necessidade do outro não passava com indiferença, mas olhava para essa necessidade, então, e isso de alguma forma mexia no coração deles, e de alguma forma eles agiam em prol de sanar essas necessidades, e louvavam a Deus, perseverando juntos, mais uma vez, juntos. E essa palavra é muito importante, perseveravam, é uma igreja que era perseverante. Lá em Atos 6, no capítulo 6 e no capítulo 7, vão surgir alguns problemas. Um problema que era até muito bom. A igreja estava crescendo em uma proporção muito grande. A igreja estava com uma unção tão tremenda que 5.000, 3.000 pessoas de uma vez só iam se convertendo, né? Então eles estavam com alguns problemas por esse crescimento, e foi resolvido então com a instituição dos diáconos, né? Então vem os diáconos sobre a igreja, a importância dos diáconos sobre a igreja. Em seguida inicia então a perseguição sobre essa igreja.
Essa igreja que até então tinha visto muitas vitórias através do poder do Senhor sobre ela, começa a ver então a perseguição, né? Aqueles que começaram a perseguir a igreja, e vem então o martírio, por exemplo, de Estevão, que foi um dos primeiros e principais martírios. Estevão então é apedrejado e morto, né, naquela situação, que ocasionou depois a fuga de muitos que dispersaram pelo Oriente Médio e pela Europa também. O capítulo 10 de Atos narra o sonho de Pedro. Deus fala com Pedro através de um sonho. Deus traz uma revelação a Pedro através de um sonho, na qual um lençol descia à frente de Pedro, e olhava por debaixo daquele lençol, e havia muitos animais que ele, como um judeu que era, né, entendia que aqueles animais então eram impuros. Mas o que Deus tinha de orientação para Pedro era: mata e coma. E qual foi a reação de Pedro nessa hora? Eu, Senhor, jamais. Jamais. A religiosidade de Pedro estava ali dizendo para ele não fazer aquilo, quando na verdade o que Deus tinha de direcionamento era mata e coma. E o que Deus estava tentando dizer para Pedro era: Deus manda então falar, que ele mandasse falar então, que Pedro pudesse falar aos gentios. A palavra então tinha sido ministrada até então para todos os judeus que ali estavam com eles, e o que o Senhor começou a orientar a Pedro é que ele fosse falar aos gentios. E então foram procurar Pedro para que Pedro fosse até a casa de um homem, na qual esse homem tinha solicitado a presença dele, e era também um gentio que Pedro pregou ali, e ele recebeu do Espírito Santo, né? Então, o que a gente entende é que aonde a mão de Deus está, aonde a mão de Deus toca, toda a imundície vai embora. Toda a porcaria vai embora. Tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que Deus reprova, sai. E aquilo então que era imundo é purificado pelo sangue do Senhor Jesus. E graças a esse momento da igreja, eu e você hoje somos povos que recebemos também esse mesmo poder, essa mesma bênção, que é receber o Espírito Santo, a palavra, a salvação do nosso Senhor Jesus. Amém? E que possamos olhar da mesma forma, olhar para essa cidade não como um lugar de impuros, ao qual nós não podemos falar, ao qual nós nos esquivamos de estar com eles, porque muitos estão em rodas ali na praça, fazendo rap, porque muitos estão bebendo, porque eles estão se drogando por aí. Que nós possamos deixar tudo isso para trás, toda essa má impressão para trás, porque quando Deus nos direciona ir até eles, é para que nós então façamos dessa forma. Amém? No capítulo 11 então, que é onde eu vou me ater um pouco mais nessa noite, Pedro chega até os judeus e justifica porque ele foi então à casa desse gentio, porque então ele pregou para os outros povos e para os judeus, e também conta sobre esse sonho que ele teve. E lá no verso 19, é onde a gente vai começar a ler, né? O que a gente vai ver aqui é uma igreja que começou então a dispersar, por ser uma igreja que estava sendo perseguida. Nesse tempo Herodes ainda era vivo e estava implacavelmente, Herodes e Roma, atrás da igreja. E vamos ler então lá em Atos 11, versículo 19 ao 30. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu.
Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo e converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-a para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram então mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia, e eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Então, diante desses fatos, podemos entender então que uma igreja forte e eterna é aquela que importa-se com o seu crescimento espiritual. O primeiro ponto que eu quero me ater é crescimento espiritual. E o que é necessário para um crescimento espiritual? Leitura diária da palavra, oração sem cessar, jejum com propósitos espirituais, leitura de bons devocionais, servir na célula, busca individual e também no coletivo. São pontos muito necessários para o nosso crescimento. E conforme o direcionamento de Jesus, a igreja então permaneceu unida em Jerusalém, até que do alto viesse o grande derramamento do Espírito Santo. Antes desse derramamento vir, a igreja se fortaleceu na unidade, orando uns pelos outros. O que a gente viu lá em Atos 1 e 2, é que essa igreja estava unida, e ela foi permanecendo unida, e ela permaneceu unida porque era uma igreja que estava ao tempo todo buscando o fortalecimento. Ela estava o tempo todo buscando um fortalecimento individual, cada um com a sua particularidade com Deus, mas também um fortalecimento no coletivo, até porque eles estavam sempre juntos uns com os outros. E o que a gente pôde ver ao longo dessa história é que a igreja foi se firmando no que a gente entende hoje como discipulado, A gente foi vendo o quanto a igreja foi sendo participativa, sendo ativa em ensinar diariamente, ensinar ali na prática, cada vez mais aos irmãos que eram acrescentados. E tal situação, então, levou aquele grande ajuntamento de pessoas e tornaram-se um corpo só. E para ir ao próximo nível, que fez da igreja de Atos 2 muitíssimo frutífera, é que a gente vai ver, então, que para uma igreja ser forte e eterna, é aquela que reconhece a sua identidade em Cristo.
Ser igreja é necessário que a gente reconheça uma igreja forte, uma igreja que seja relevante para esse tempo, uma igreja que ela vai ser uma noiva que agrada ao Senhor. Ela tem que ser uma igreja que entende quem ela é no Senhor, quem ela é em Cristo, uma igreja que busca ser ainda mais forte com um ano aí cheio de desafios, porque desafios se levantarão em anos também onde há muita promessa de bênção. Porque os desafios vêm justamente, para nos paralisar. O que a gente vê dessa primeira igreja aqui é que existia sim um grande mover do Senhor, existia sim um grande derramamento do Espírito Santo, mas o que também existia eram tribulações, eram adversidades, e se a gente não tiver forte para ser perseverante, o que acaba acontecendo é que a igreja, ela perde o seu foco, ela perde então o alvo que é Cristo, desanima. E uma das características da igreja antes da volta de Cristo seria uma igreja que se afastaria da fé, uma igreja que abriria a mão dos princípios e dos ensinamentos que o Senhor nos deu e nos colocou. Então, para que isso não venha acontecer sobre a PIBAM, para que isso não venha acontecer sobre a nossa vida, nós precisamos entender, sobretudo, quem nós somos em Cristo, perseverando dia a dia, seja nos dias de bênção, de paz, ou nos dias difíceis de adversidade. E quem nós somos? Nós somos a noiva do Filho de Deus, somos herdeiros com Ele, agora somos chamados também de filhos por adoção, como diz lá Paulo em Romanos. Estamos livres do corpo dessa morte, o corpo carnal que nos trazia a morte, o pecado. Nós somos libertos disso, livres das amarras do pecado, para agir conforme o direcionamento do Senhor. Então a condenação não está mais sobre nós, não está mais sobre aqueles que alcançaram a graça do Senhor. Fomos perdoados e chamados para ser um povo pacificador, pacíficos e pacificadores. Nós fomos chamados, fomos chamados para levar a mensagem do Senhor, levar as boas novas, sendo o amor aqui na terra. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus é amor, e o que a gente vê aqui na igreja de Atos 11, é que essa igreja então começa a ser chamada de cristão. E por que cristão? Porque eram vistos como os pequenos cristos, E se somos então a figura de Cristo aqui na terra, devemos também ser amor como Deus é amor. Devemos levar a paz como Deus também veio para trazer a paz. Devemos ser aqueles, gente, que venha trazer a tranquilidade, a mansidão, nesse tempo onde muitas pessoas têm sido cada vez mais atribuladas, cada vez mais ansiosas, cada vez mais agressivas uns com os outros. Em Atos 11, de 19 a 21, o que a gente vai ver a igreja estava passando então por uma grande adversidade, uma grande perseguição. Mas a adversidade não fez abandonar a fé daquela igreja. O que a gente vê é que a igreja em Atos 11 não parou por conta de tudo aquilo que elas vinham sofrendo. Ela, na verdade, continuou. Pelo contrário, ela perseveraram tanto na missão, que fazendo do problema uma ocasião para espalhar a palavra de Deus, para trazer vida para aqueles que não tinham vida, para trazer esperança para aqueles que não tinham esperança.
E o que o Senhor colocou no meu coração é que, independente de qualquer que seja a circunstância em 2024, que possamos ser um povo perseverantes nesse lugar, que possamos ser um povo que insista em permanecer no alvo que é Cristo, focado naquilo que o Senhor tem nos dado como orientação. E se a orientação é alcançar uma cidade para o Senhor, que a gente então possa se lançar a tal propósito. Às vezes a gente pode pensar que essa é uma proposta muito ousada, né? Eu falei aqui de uma ousadia no início que eu achava que o pastor estava tendo. Mas uma vez eu me deparei com alguns textos na Bíblia, né, onde o próprio Pedro falou, não me lembro agora em qual cidade, e a cidade inteira foi convertida ao Senhor. O profeta Jonas, lá no Velho Testamento também, foi alguém que foi a Nínive, e não muito satisfeito por ir até lá, mas ele falou da palavra que lhe foi orientada, e toda a cidade se entregou ao Senhor. A gente muitas vezes fala que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Cantamos canções nesse sentido, mas será que nós acreditamos que isso possa ser possível? Que a gente possa se lançar em acreditar. E se não tem fé para tal coisa, que a gente possa então pedir: Senhor, nos dá fé para acreditar que 200.000 maricaenses vão se render ao Senhor. Seja para estar na PIBAM, seja para estar em outro lugar, mas vão se render ao Salvador das nossas almas. Amém. Aleluia. Então, pelo contrário, essa igreja, ela permaneceu focada na sua missão. A adversidade não tirou o foco que o Senhor tinha colocado nelas, né? Fazendo então desse problema uma grande ocasião. Aonde quer que o Senhor nos envie nessa cidade, vamos manifestar o reino de Deus através do que Jesus tem feito nas nossas vidas. Fomos transformados, e aleluia, porque fomos transformados, nós alcançamos a salvação, mas a transformação, a santificação, que é um processo para a nossa edificação, mas também que possamos edificar outras vidas, transformados para transformar outras vidas, que não venhamos ficar conformados com a nossa própria situação, que não venhamos ficar conformados com o fato de nós estarmos já salvos e libertos do pecado, que o nosso nome já está escrito no livro da vida, mas que possamos nos incomodar ao ver que existem outras pessoas, amigos, parentes e até desconhecidos, que infelizmente nesse momento estão indo para o inferno. E os nossos parentes estão nessa cidade. Muitos que já são daqui há muitos anos, têm família aqui nesse lugar como eu tenho. E que não possamos ficar mais salvos, sentados e satisfeitos aqui nesse lugar. Mas que possamos arregaçar as mangas e poder fazer algo. E Deus, eu sei que Deus tem dado dons e talentos para cada um aqui. Há muitas pessoas aqui que têm potenciais enormes, em que a gente possa então olhar para aquilo que Deus tem nos dado e poder fazer alguma coisa. Que nós possamos então frutificar através dos nossos talentos. E uma igreja forte e eterna é aquela que entende a importância da sua missão. A gente falou que uma igreja, ela pauta pelo seu próprio crescimento espiritual, ela reconhece a sua identidade em Cristo, mas ela também entende a importância da sua missão. E a primeira missão da igreja é que ela acolhe e fortalece os fracos.
ela não está só no ajuntamento daqueles que já caminhavam com ela. Ela também olha para aqueles que está chegando e olha para aquele que está chegando, entendendo que ali existe um processo. Lá no verso 23, deixa eu só me localizar aqui, gente. Aqui. Lá no verso 23 de Atos 11, a gente vai ver então que é a seguinte forma: quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E olha aí que o Barnabé fazia: ele exortava a todos. Ele estava dando o que ali para esse povo? Um direcionamento. Ele estava dando ali para aquele povo um norte. Ele estava dando ali uma diretriz para um povo que não conhecia Deus. Ele não estava falando para gente que era judeu, que tinha ali todo um ensinamento do Velho Testamento, que é para a gente o Velho Testamento, né? Mas ele estava falando para um povo que era cru. E ele estava próximo desse povo, dando um direcionamento, exortando a todos, né, com firmeza de coração, para que eles então permanecessem. Então ele estava ali fortalecendo, já esperando que a adversidade também viesse sobre eles. Então ele estava ali fortalecendo para que eles permanecessem, que eles fossem firmes naquele momento. E lá em Romanos, o que a gente também vai ver, na carta aos Romanos, o que Paulo fala então sobre os fracos na fé e como deve ser a nossa procedência. Romanos 15, de 1 a 7, vai falar dessa seguinte forma: ora, nós que fomos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim, pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Necessitamos ser ainda mais uma igreja que não apenas atraia pessoas para esse lugar. Que em 2024 possamos entender que tão importante como trazer pessoas para Cristo, seja também cuidar dessas pessoas. Seja ela quem for, pode ser alguém bonito, cheiroso, bem arrumado, mas também pode ser alguém que está com maltrapilhos, mal cheirosos. E uma pessoa que para mim em 2023 foi um exemplo assim muito bacana, como servo de Deus, foi o pastor Gabriel, que quando algumas pessoas vinham procurar ele pedindo ajuda, ele de prontidão colocava a pessoa, seja do jeito que estava no seu próprio carro, e levava então para um centro de tratamento, de recuperação. Ele estava ali junto, próximo, conversando com a pessoa, ligando para a pessoa. E isso que não só o pastor Gabriel tem que fazer aqui nesse lugar, mas todos nós. Que possamos acolher quem vem com amor e paciência, para que então a gente possa gerar novos discípulos. Discipulado não é só ser líder de célula, discipulado não é só estar no estudo da EBD, mas discipulado é estar junto. E é estar junto de gente que normalmente a gente não gostaria de estar junto. Isso é difícil. Mas o que Deus tem me dado a oportunidade, por exemplo,
é de estar junto de gente esquisita, como profissional hoje em dia. Eu não sei se todos sabem, mas como psicólogo e atuante na área da saúde mental, o que a gente mais vê são pessoas em vulnerabilidade socioeconômica e que a maioria da sociedade não quer estar perto. E o que Deus tem mudado dentro de mim é a oportunidade de ter carinho, é a oportunidade de me importar com gente assim. Eu trabalho com crianças e adolescentes que são muitas vezes, têm uma realidade de vida muitas vezes difícil. E eu fico pensando, caramba, a igreja nessa hora é muito importante sim ter o movimento do governo, o movimento hoje de equipes de profissionais para estar com essas crianças, mas e nós igreja? Nós igreja que muitas vezes estamos trancados dentro de paredes bacanas e sentados em cadeiras confortáveis, e isso é bom. Em tempos de calor, não ter um ar-condicionado seria realmente difícil e incômodo estar louvando aqui, mas o que eu quero é que a gente saia de uma zona de conforto de estar só aqui nesse lugar. O que eu gostaria muito é de propor que nós, jovens e adolescentes, a gente pudesse alcançar também lá fora. Eu tenho conversado com algumas pessoas onde isso tem sido algo que tem ardido no meu coração, para que a gente possa cada vez mais se motivar para ir até os que estão lá fora. E não é só para falar só para gente bacana e bonita. Não é para falar só para os nossos amigos, colegas, que são como a gente, mas é também para alcançar gente assim. E discipulado, gente, ele é durante um ano inteiro. Se reuniram, e aí desculpa. Lá em Atos 11, 26, no versículo de 26, vai dizer: e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram uma numerosa multidão. Né? Existia ali então um envolvimento em ensinar e estar junto, próximo, de falar da palavra de Deus, ali de pouquinho em pouquinho, para o crescimento e fortalecimento daqueles que estavam chegando. O verdadeiro discipulado é acompanhado de atos de paciência, de bondade, né? E que um ano ensinando aquela multidão, fazendo como eles para que crescessem, então, como já estavam aqueles... Acontece, gente. Mas, enfim, fazendo com que aqueles que estavam fracos fossem tão fortes como aqueles que já estavam naquele lugar. Que a gente possa olhar para o outro, tentando fazer com que o outro seja como eu sou forte. E querendo também sempre estar me fortalecendo, porque eu nunca estou forte o suficiente. Que a gente não seja uma Smart Fit Gospel aqui, que alguns que estão chegando novos ficam num cantinho ali fazendo seus exercícios, né? São ali os mais raquíticozinhos, os fofinhos como eu, né? Mas tem aqueles que já estão mais tempo ali, que são os marombados, e que o cara não está nem aí para quem está chegando de novo, ele quer ficar forte e pronto. Que a gente possa ser algo diferente disso, algo diferente de uma academia do mundo, mas que a gente também possa se interessar, criar músculo no outro. Que a gente possa ser interessado em fazer o outro, então, progredir. E muitos dizem por aí que uma justificativa de que quem sai da igreja, né, por causa de pessoas, nunca entrou lá por causa de Jesus. Às vezes a gente vê essas frases prontas.
de que quem sai da igreja nunca entrou lá por conta de Jesus. E eu pergunto, será? Será mesmo? Talvez. Deve ter algum caso ou outro que sim, mas será que são todos? Ou nós, como igreja, de alguma forma, não estamos nos escondendo atrás dessas frases? Será que nós estamos nos escondendo atrás de falas como essa, para não encarnar a responsabilidade que o Senhor nos deu, de fazer discípulos? Paulo, ousado, disse: olha para mim, e sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejam os meus imitadores, porque eu estou imitando a Jesus. E quando vocês me imitam, vocês vão estar seguindo o caminho correto. Isso é difícil, né, gente? Porque ser imitador de Cristo requer muito. Requer renúncia. O pastor Assir, né, lá da igreja, ele falou um pouco sobre isso aqui no sábado. O pessoal do louvor e algumas pessoas que vieram. Renúncia. Quanto nós estamos disponíveis a renunciar? Renunciar pela nossa vida espiritual, mas também renunciar para que possamos transmitir Jesus para o outro. Isso é muito sério. Devemos, da mesma forma, encarnar assim essa responsabilidade de Paulo. Acolher e fortalecer novos no corpo de Cristo é o primeiro degrau na vida de uma igreja que alcança as pessoas e cuida bem delas. Mas o segundo degrau é levá-las a uma vida de doação pela missão. E doação, a gente pode doar de várias formas. A gente pode doar o nosso tempo, a gente pode doar o nosso talento, mas o que eu quero me ater aqui é a doação financeira, a doação dos nossos bens, né? Muitas pessoas até têm doado, além de dinheiro, também têm doado mantimentos, tem doado aqui roupas para o bazar, e que tem contribuído aqui para a missão, que tem contribuído para a nossa igreja aqui, para a parte das finanças, fazendo uma propaganda aí, pessoal do bazar, né? Inclusive essa blusa minha aqui é do bazar. Se eu não me engano, cadê o dono da blusa? Que não está aqui não, mas enfim. Mas, enfim, graças a Deus, que no momento onde eu precisei de uma blusinha, estava ruim financeiramente, a gente encontrou essa blusa aqui que é bacana, de qualidade. O pessoal lá no trabalho até fala, tá vestido com blusinha de linho. Não sabe eles que veio daqui. R$2. Então a contribuição ela é muito importante para que a obra do Senhor avance e se mantenha. Deus não depende de dinheiro, mas também ela é muito importante para que nós colocamos também essa importância onde Deus é maior do que o dinheiro para a gente, né? A importância das ofertas para o sustento da obra, mas ela também ela revela a presença ou a ausência em qual condição estamos e o que o dinheiro representa no nosso ser, no íntimo do nosso ser. Lá em Lucas 8, capítulo 8, versículo de 1 a 3, vai dizer: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Então os 11 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens.
No ministério de Jesus existiam mulheres e outras tantas pessoas que era sustentado com a doação, com a oferta daquelas mulheres que estavam ali, então, contribuindo para que fosse possível que aquele ministério fosse avançando e adiante. São várias, então, as situações em que Jesus e os discípulos, os diáconos e apóstolos serviram ao Senhor com seus bens, e importa que sejamos exatamente como estes foram, né? Lá no próprio versículo 29 e 30 desse texto de Atos 11 que a gente leu, a gente vai ver que a igreja entende a necessidade, então, de enviar algumas ofertas, de alguns mantimentos, para que aquela missão fosse concluída, para que aquilo fosse prosseguindo, então. Então, né? Desculpa. Então, o que a gente tem visto, então, é fortalecer os fracos e os novos na fé, levá-los a uma vida de generosidade com a missão, né? E agora é de servir com fé. E a gente está entrando em 2024 para o ano do serviço, e que possamos servir com alegria, com desprendimento e fazendo discípulos com foco na missão que o Senhor nos deu, no ídolo que o Senhor tem nos orientado, né? Então prossegue então a igreja forte e eterna, ela prossegue então fazendo novos discípulos. O que a gente foi vendo é que a igreja de Atos 11, ela não parou. E a gente vai lendo nos textos adiante, também em Atos 12, é que a igreja continuava crescendo, porque ela estava ali se multiplicando, a igreja estava ativa, ela estava vibrante, ela estava vivendo, apesar de que Pedro, lá em Atos 12, tinha sido preso junto com Tiago. Mas o que a gente via é que, por mais que a referência que eles tinham sido presa, eles não pararam. E você já pensou se, Deus nos livre e guarde, mas se o nosso líder acontece alguma coisa dessa? E o que a gente tem visto é que cada vez mais a igreja desse novo tempo, ela tem sido também perseguida, ainda de uma forma muito sutil, mas nós já sofremos algumas perseguições. Imagina, Deus nos livre disso, Deus te livre disso, pastor. Mas imagina se um dos nossos pastores for preso. Nós vamos nos fechar e ficar quietinhos em casa, acuados? Ou vamos permanecer focados naquilo que o Senhor nos mandou? Porque a missão não é só dos pastores. A missão não é só dos líderes, não é só dos diáconos dessa igreja, mas a missão é para mim, para você, para todos aqui. Para que possamos permanecer firmes, constantes, nós precisamos vigiar. Como as virgens prudentes vigiaram e elas então entraram. Nós possamos estar vigilantes, para que no meio das tribulações, quando a chuva, quando o vento vier, nós possamos permanecer firmados na rocha que é o nosso Senhor Jesus. Uma igreja forte e eterna, ela é vigilante, ela dá fruto até fora de tempo. Jesus, diante da figueira, ele vai dizer, ele vai amaldiçoar aquela figueira, porque ele olhou para a figueira e não tinha fruto. Alguns estudiosos vão dizer que aquela figueira realmente não era para dar fruto, porque estava fora da estação, fora do tempo de dar fruto. Mas o que o Senhor quis nos mostrar com isso, é que nós, que estamos nele, precisamos dar fruto em tempo e fora de tempo, na estação propícia
e na estação que não é para dar fruto. O Senhor espera de nós fruto a toda hora. E que possamos estar vigilantes nesse sentido. Aonde quer que o Senhor esteja te colocando, seja aqui na cidade ou em outro lugar, que possamos estar conectados com Ele, a ponto de entender que ali o Senhor te colocou com um propósito. Que existem pessoas ali que precisam ouvir, algumas não vão querer, algumas vão fazer pouco para aquilo que você tem dito. Mas existem pessoas com coração disponível. E é essas pessoas que o Senhor quer alcançar. E é através da minha vida e da sua vida que elas serão alcançadas. A palavra nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Ninguém, ou a maioria das pessoas, pelo menos, não se convertem porque buscaram, então, numa loja, uma Bíblia e leram e se converteram. Talvez exista, sim, algum testemunho nesse sentido, mas o que a palavra nos diz é que a fé vem pelo ouvir, e se é ouvir, tem que haver quem diga, tem que haver quem anuncie, tem que existir alguém que vá e fale do nome do Senhor Jesus. Então, o que a gente pode entender também do texto de Atos 11, é que se tinha uma coisa que fortalecia essa igreja, é que existia a mão poderosa do Senhor sobre eles. O versículo 21 de Atos 11 vai dizer: a mão de Deus estava sobre eles. E o que eu tenho visto ao longo dessa história, de mais de 100 anos da PIBAM, é que a mão de Deus está sobre essa igreja. Muitas igrejas antigas foram relevantes por um determinado tempo, mas por algum momento se perderam e pararam de frutificar. Mas essa igreja, ela tem entendido que o Senhor tem coisas novas para ela. Essa igreja tem entendido que tem algo diferente para evoluir e para fazer nesse tempo. É uma igreja que tem sido ativa e tem sido persistente. E que a gente, cada um aqui como membro, possa encarnar isso. Que nós possamos ser persistentes, entender que participamos de uma igreja onde a mão de Deus está sobre nós, a mão de Deus é conosco, e que então possamos nos encorajar, entendendo que é a mão de Deus que está nos impulsionando, é a mão de Deus que está nos levando adiante, é a mão de Deus que vai nos trazer então palavras de sabedoria, palavras de libertação para trazer sobre essa cidade. Não sou eu e você que vai falar alguma coisa aqui nesse tempo, não sou eu e você que tem algo para dizer para essas pessoas, mas quem tem algo para dizer para essa cidade é o próprio Deus, e nós somos apenas canais do Senhor nesse lugar. E eu quero ver esse batistério que um dia, vai fazer agora, pastor, dia 31 de dezembro, 17 anos. Aleluia, 17 anos que eu me batizei aqui. Essa igreja foi e é uma bênção na minha vida. Eu me lembro que com 11 anos de idade, pega isso aí, adolescente, eu entrei aqui pela primeira vez. Com 11 anos de idade, aqui tinha uma galeria, eu fiquei lá atrás, e o que eu pude perceber ali atrás, é que como se não tivesse mais ninguém aqui, e eu senti algo que eu nunca tinha sentido com 11 anos de idade. Antes de vir para cá, eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia fazer catecismo, né? E eu me lembro que, na toda a inocência de uma criança, eu falei: mãe, eu não quero mais não. Chato, não entendo nada, não sinto nada. Eu não quero mais não.
Eu queria ir para um lugar onde eu sinto Deus. E minha mãe recebeu aquilo de alguma forma. E uma missionária, uma ministra abençoada dessa igreja, que trabalhava com ela, que é a tia Nicinha, eu já falei isso para ela. E eu louvo muito pela vida da tia Eunice. É que começou então a falar de Deus com minha mãe lá no Cacilda. E então minha mãe veio aqui pela primeira vez. Enquanto minha mãe vinha, eu e meu pai ficávamos passeando aqui pela praça, porque o programa do Maricaense antigamente era dar uma voltinha na praça, comer um cachorro quente ali, né? Mas quando eu entrei nesse lugar, e eu entrei já no final do culto, já para o apelo, eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido antes. E que essa igreja ela continue transmitindo dessa mesma paz, desse mesmo poder, que não é força nossa, isso daí não é atributo, que mérito nosso, é a mão de Deus que está sobre esse lugar. Que muitas pessoas possam se achegar aqui com gente que tem fome e sede de Deus e sentir essa mesma coisa que eu senti alguns anos atrás. E que essa igreja possa ser um lugar que cuida, que seja referência, que se interessa por essas pessoas que chegam aqui, a ponto de levá-las para os batistérios, sim, mas principalmente para o céu, para ser uma igreja eterna. Que possamos ser essa igreja de Atos, como nós podemos ver aqui. Uma igreja forte e eterna, que se importa com o seu crescimento espiritual, que reconhece a sua identidade em Cristo e que entende a importância da missão que Deus nos deu. Amém? Que Deus abençoe a igreja e que essa palavra possa ter sido relevante no coração de vocês.